Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e hoje é especial para matar um pouquinho de saudade dos meus alunos. Eu vou gravar um vídeo mostrando o meu rosto. Alguns alunos pediram para me mostrar, então eu tô mostrando aí para vocês, tá? E eu peço, né, se vocês gostarem desse vídeo, ative o sininho de notificação do canal para sempre que tiver postagem nova, vocês possam ver o vídeo. E além disso, né, se gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilhe ele e deixe seus comentários com sugestões e perguntas para a gente poder melhorar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre citação e referências, porque eu vejo que os alunos eles têm muita dificuldade nesse aspecto. Segundo a ABNT, né, ela diz que a citação seria a menção de uma informação extraída de outra fonte. Eu só devo mencionar nas referências as fontes, os autores que eles foram realmente citados no texto, porque muitas vezes eu vejo que os alunos eles colocam lá um monte de citação no texto, tem lá 10 citações e só vem 3 referências, ou o contrário, 10 referências e só foram feitas 3 citações. Então tem que ser igual. Se eu faço 3 citações diferentes, eu tenho que ter 3 referências diferentes. Para começar aí, vamos entender um pouquinho o que é a citação direta, que é quando, né, eu transcrevo aquela parte da obra do autor consultado, sem mudar nenhuma palavra, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um trecho que eu tirei da Organização Pan-Americana da Saúde, de 2003, e eu tirei esse texto que fala sobre atividade física regular diária, né? Quando eu vou fazer uma citação direta, que é apenas a cópia desse trecho, né, eu apenas tenho, né, que replicar aquelas palavras sem mudar nenhum trecho. Nesse caso, eu tenho que colocar, né, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, que foi de onde eu retirei, eu coloco, abro parênteses, o ano 2003, vírgula, a página que eu retirei esse trecho, né? 2 pontos, aí eu abro aspas e insiro esse texto, esse trecho no meu texto. Só que um aspecto importante aqui que eu reforço com vocês é que não é tão interessante eu ficar fazendo citações diretas. Eu devo utilizar esse tipo de citação somente se eu for pegar uma lei, que não tem como eu mudar o que está escrito numa lei. Fora isso, eu devo sempre tentar fazer outro tipo de citação que mais para frente a gente vai ver. Quando eu tenho a citação direta com até 3 linhas, eu consigo inserir ela dentro do texto, igual eu fiz anteriormente, colocando as aspas. Só que quando eu tenho mais de 3 linhas de citação, ela tem que estar num parágrafo separado, tem que ter um recuo, né, em relação à margem esquerda de 4 centímetros e não pode ter espaçamento. Nesse caso, não tem as aspas e a fonte, ela normalmente é menor do que o texto. Então, se eu estou usando lá um Times New Roman tamanho 12 no texto, essa fonte ela seria tamanho 10, tá? Porém, eu reforço, né, para a gente tentar evitar esse tipo de citação. Outro tipo de forma de citar, que é a que a gente usualmente utiliza, é a parafrase, que quando eu traduzo as palavras de um texto por outras em sentido equivalente, mantendo as ideias originais do autor. Tá? Porém, o que eu tenho que tomar cuidado quando eu fazer a parafrase é que eu tenho que interpretar aquela ideia do autor de maneira correta para que eu não coloque de uma forma errada aquele texto. Isso não se confunde com plágio quando eu deixo, né, explícito a intenção ali, o autor, a autoria. Então, eu tenho também que colocar a fonte de onde eu retirei.
Então aqui, ó, a citação indireta, né, que é essa parafrase, é a transcrição não literal das palavras do autor, mas que reproduzem o conteúdo e as ideias do documento original. Ele devendo, nesse caso, né, sempre indicar a fonte de onde eu retirei, e nesse tipo de citação eu não preciso utilizar aspas. Então, o mesmo trecho da Organização Pan-Americana da Saúde, se vocês olharem aí, eu li aquele trecho, eu reescrevi com as minhas palavras e coloquei logo abaixo, né? Nesse caso, não seria plágio. Mas aqui eu coloquei um exemplo que pode ser chamado de plágio, por quê? Porque eu não coloquei a fonte de onde eu retirei. O correto seria eu colocar a fonte de onde eu retirei, igual eu fiz agora, né? Então, eu reescrevi aquele parágrafo com minhas palavras. Mesmo assim, ao final do parágrafo, eu abri um parênteses, coloquei em caixa alta, tudo maiúsculo, Organização Pan-Americana da Saúde e o ano de 2003. Ainda segundo a UBNT, citação de citação é uma citação, seja ela direta, que é a cópia, ou indireta, né, que é o ato de eu reescrever de um texto em que não tive acesso ao original. Nesse caso, eu estou fazendo uma citação de citação. Então, aqui eu coloquei um trecho de uma parte do documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2013. Vejam que nessa parte do documento, ele vem falando, né, o que é aterosclerose, e no final, antes da pontuação, a gente vê o número 7, sobrescrito lá no alto. Isso ali está me indicando que ele está citando outro autor. Nesse caso, se eu quiser fazer uma citação dessa parte, seja direta ou indireta, eu tenho que citar também esse outro autor. Então, um exemplo ali, né? Então, eu fiz a citação, aí eu coloco, segundo Ross, abro parênteses, 1999, vírgula, citado por Caixa Alta, Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013. E aí eu coloco, né, aquela parte que eu quero. Vejam que, quem é esse Ross? Esse Ross, ele é a citação número 7 que estava lá no documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Eu reforço aqui que, se for tentar utilizar o menos possível essa citação de citação, porque sempre que possível a gente tem que ir na obra original, né? Para mim ver se realmente aquela interpretação feita pelo autor está correta. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu quero, né, falar sobre essa parte do artigo. Vejam que, se eu gostei dessa parte, tá no artigo, né, de Moreira et al., e eu gostei dessa parte específica que ele falou ali sobre as crianças, a obesidade infantil, tá. Eu quero citar isso. Só que eu não estou indo no documento original, que seria quem falou isso. Realmente foi o Mondini et al. 2007. Nesse caso, se eu não estou indo no documento original, eu tenho que colocar essa informação, né? Eu vou ler, preferível, né? Fazer uma citação indireta, então vou ler, reescrever e colocar com minhas palavras. Só que o que muitos alunos fazem, que é considerado plágio, é que ele só menciona esse Mondini et al. 2007, sem nem ao menos fazer uma referência ao Moreira, que é o artigo que ele realmente está pegando. O correto seria ele colocar a citação e colocar ao final, né, entre parênteses, em caixa alta, né? Mondini et al. Ponto, vírgula, 2007, citado por Moreira et al. Ponto, vírgula, 2012.
porque eu estou tendo acesso realmente ao documento é do Moreira. E nas referências, como que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso, quem deve estar lá nas referências é o Moreira et al. 2012, que é o documento que você realmente acessou. Só que, novamente, né, eu reforço com vocês para evitar esse tipo de citação. Sempre que possível, vai na fonte original. Aqui, mencionando um pouquinho, né? Como que eu apresento essas citações? Quando essa citação ela está dentro do parágrafo, eu tenho que colocar, né, o sobrenome do autor, seguido de data, que vai estar entre parênteses. Ou em caso de citação direta, eu também tenho que incluir a página da referência. Então, aqui eu tenho 2 exemplos, né? Em Oliveira 2011. Como eu não coloquei a página, eu sei que é uma citação, né, indireta. Ou, segundo Oliveira, abre parênteses, 2011, vírgula, página 25. Nesse caso, eu estou fazendo uma citação direta, tá? Também, outra forma de eu colocar seria no final do parágrafo, né? Onde eu vou colocar o sobrenome do autor, em caixa alta, dentro do parênteses, seguido da data. Então, eu tenho uns exemplos ali, ó. Oliveira, vírgula, 2011, tudo em caixa alta. Ou Oliveira, vírgula, 2010, citado por Gomes, 2005. Nesse caso aqui, eu coloquei um erro proposital, porque eu vejo que os alunos cometem muito. Eles têm o hábito, né, de colocar por último a pessoa, né, que ele encontrou citado dentro de um artigo. Então, é como se um artigo mais recente tivesse sido citado por um mais antigo, o que é incoerente. O certo seria Gomes, vírgula, 2005, citado por Oliveira, vírgula, 2010, que é uma citação de citação. Ali embaixo também tem uma forma, né, de citação direta, Oliveira, vírgula, 2011, vírgula, e a página de onde está o documento, de onde você está tirando aquela citação direta. Quando eu tenho uma coincidência de sobrenome de autor, por exemplo, eu estou mencionando lá dentro do meu TCC 2 Oliveiras. Só que são pessoas distintas. Nesse caso, eu tenho que incluir as iniciais ou o prenome por extenso. Um exemplo. Oliveira, o primeiro Oliveira foi Oliveira Otávio, um exemplo. Então, seria Oliveira, vírgula, O.2011. O outro Oliveira é Oliveira Carlos, Carlos Oliveira, né? Oliveira, vírgula, C.2011. Quando eu tenho 2 Oliveiras e, por sinal, eles começam com a letra A, também no primeiro nome, o que eu acho um pouco difícil, mas acontece, eu vou ter que colocar o nome por extenso. Então, põe Oliveira em caixa alta, vírgula, Arthur, vírgula, 2011. Ou Oliveira em caixa alta, vírgula, Alexandre, vírgula, 2011. Isso para mim para a pessoa ela saber qual Oliveira você está citando ali naquela parte, né? Porque na sua lista de referências vai ter mais de um Oliveira. E quando eu tenho citações de diversos documentos de um mesmo autor, porém foram publicados em um mesmo ano, então vamos supor que o Oliveira ele publica muito. Como que eu vou colocar essa citação? Tá, o Oliveira publicou 2 artigos em 2011. Então, eu tenho que colocar, se eu estiver mencionando, o primeiro que eu mencionar vai ficar Oliveira, vírgula, 2011, A. E lá nas referências, no final dela, vai ter que ter esse azinho. O segunda citação, Oliveira, vírgula, 2011, B. E também nas referências tem que ter. Ah, mas se Oliveira continuou publicando em 2011, aí é C, D, E e assim por diante.
As citações indiretas, quando ela ocorre, né, de diversos autores, eu estou mencionando simultaneamente elas. Então, eu fiz lá uma citação e dentro desse texto que eu montei, eu estou mencionando diversos autores que falaram aquilo, né? Então, eu colocaria. Tenho que separar eles entre ponto e vírgula. Então, um exemplo, Gomes, vírgula, 2010, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula, 2011. Tá? Todo momento até agora eu estou mencionando uma citação com apenas um autor. Só que a maioria dos artigos, quando eu pego para citar, ele tem mais dois autores ou mais, né? Se eu tenho um artigo com dois autores, eu tenho que colocar o sobrenome dos dois, separado por ponto e vírgula, igual está ali no segundo modelo. Então, nós temos, abrir o parênteses, caixa alta, Gomes, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula, 2011. Ou, se for dentro do texto, né, Gomes e Oliveira, 2011. Mas e se eu tenho mais de dois autores que publicaram esse artigo? Nesse caso, eu tenho que incluir a palavrinha et al. Então, fica dentro do parênteses, Gomes et al, minúsculo, ponto, vírgula, 2011. Se for dentro do texto, Gomes et al, ponto, abre parênteses, 2011. E quando eu tenho citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria. Porém, esses documentos eles foram publicados em anos diferentes, mas mencionados ali no mesmo parágrafo. Nesse caso, eu coloco só o sobrenome do autor e eu vou separar pelo ano. Um exemplo ali, Gomes, vírgula, 2000, vírgula, 2005, 2010. Então, foi mencionado 3 documentos do Gomes. É importante, né, que os alunos eles observem esses exemplos que eu coloco em azul, porque são modelos. Sempre é assim. Eu vejo muito aluno colocando o et al em maiúsculo, não tem. Ou o nome do autor em minúsculo quando é dentro do parênteses e não é. Então, tem que observar essas regrinhas da BNT. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu retirei uma introdução aí do artigo, né? Efeitos de diferentes programas de exercícios sobre a composição corporal e autonomia funcional de idosos com risco de fraturas. Foi um artigo, né, publicado na Revista de Educação Física da UEM, no ano de 2014. Então, vejam que na introdução, o autor, né, já no primeiro parágrafo, a gente observa que ele cita 2 autores que falaram aquela citação que ele colocou em direta. Então, ele citou, né, lá o Cummins et al. 1990 e o Miller et al. 2002. Tá? E aqui tem outras, se a gente olhar ali no final do segundo parágrafo, ele citou vários autores. Tem o Alencar et al. 2010, ponto e vírgula, quer dizer que vem outro. Caporice, ponto e vírgula, Neto, 2011. Nesse caso, é outro artigo com 2 autores apenas, ponto e vírgula, Del Duca et al. 2009, outro artigo, e ponto e vírgula, Ribeiro et al. 2008. Tá? Uma coisa que a gente tem que perceber, alguns autores, né, quando ele tem lá o sobrenome Neto, então vou dar um exemplo aqui de um autor, né, que eu tenho alguns artigos publicados e que ele é muito bom. Então, Rômulo José Mota Júnior. Como que eu faço a citação dele? A citação dele, em vez de ficar Júnior, ficaria Mota Júnior e o ano. Tá? Então, a gente tem que perceber isso. Quando é filho, neto, júnior, normalmente é dessa forma. Aí agora a gente tem que entender um pouquinho o que é as referências. As referências, ela é um conjunto padronizado de elemento descritivo retirados de um documento que permite identificação dele.
Antes a gente estava falando da citação, agora a gente vai falar das referências. Toda vez que eu tenho citação, eu tenho referência, então elas sempre andam junto, tá? Eu vou colocar uma lista ordenada, né, dos documentos que efetivamente eles foram citados no texto. Se foi citado, tem que ter a referência desse documento. O que é o comum, né, que a gente utiliza, né? A ordenação alfabética das referências. Então, por exemplo, o Amorim, que começa com A, ele vem antes do Oliveira, que começa com o O. E assim por diante, né? Então, tem que pensar nessa ordenação alfabética. Outro ponto interessante é que as referências elas são alinhadas somente à margem esquerda do texto. Quando a gente escreve um texto, né, o ideal é que ele seja justificado, alinhado nas duas margens. Só que, nesse caso, as referências eu tenho que alinhar elas somente na margem esquerda do texto. E ela deve estar em espaçamento simples e separadas entre si por um espaço duplo. Na verdade, eu peço, o que é o interessante, né? Você coloca o espaçamento simples e dá um enter entre uma referência e outra para ficar um espaço, não ficar aquelas referências coladinhas uma da outra, desorganizada. Essas referências, elas têm que vir numa lista logo após o texto. Então, o primeiro trabalho aí que vocês sempre entregam no TCC é a introdução. Eu coloquei a introdução. Dentro da introdução tem citações. E após a introdução dessas citações, eu vou colocar logo abaixo a lista de referência, para o meu orientador ele ter acesso a essas referências. Lembrando que, né, a gente usa para o TCC sempre o texto justificado, então lembrar de justificar esse texto e lembrar de colocar o espaço do parágrafo, porque muitas vezes o aluno ele esquece de colocar aquele espaço do parágrafo. Lembra na época da escola que a gente aprendia a colocar aquele dedinho na folha para dar o espaço do parágrafo? Agora a gente vai usar também esse espaço aí no nosso computador. Então, a citação de livro. Primeira citação que a gente vai aprender. Na medida do possível, eu também falo, né, para vocês usarem, preferivelmente, artigos científicos, porque eles estão mais atualizados e eles foram passados por um crivo científico. Não que o livro não seja interessante, mas ele é interessante, né, quando a gente não conhece muito sobre aquele assunto. Então, sempre que possível, mencionar, citar aí, né, artigo científico. Como que eu faço para fazer a referência dessa citação que eu mencionei? Eu tenho que colocar o sobrenome do autor, seguido do nome. O título da obra, que geralmente, né, que deve ser em negrito, e o subtítulo não é em negrito, o local da publicação, a edição, o ano. Então, eu trouxe um exemplo aqui do livro do Marins e Janik. Então, caixa alta, Marins, vírgula, JCB, que são as iniciais do nome, João Carlos Bouza, ponto e vírgula. O J, o C e o B tem que ter um pontinho. E o Janik, vírgula, R.S. iniciais do nome. Aí, avaliação e precisão da atividade física, em negrito. 2 pontos. Quando eu ponho esses 2 pontos, é porque vem um subtítulo. Esse subtítulo não tem que estar em negrito. Então, ali tem a cidade da publicação, né? Rio de Janeiro, 2 pontos. A editora Shape. E o ano, 2003. Quando é artigos de periódico, então artigo científico, né? Eu tenho que ter o nome do autor, o título desse artigo, o título da revista, o local de publicação, número do volume, páginas, mês e ano. Então, vamos olhar aqui esse último exemplo que eu coloquei para vocês. Oliveira, caixa alta, vírgula,
R-A-R, com pontinhos, né? Renata Aparecida Rodrigues. Ponto. Et al. Quer dizer, quando eu coloco esse et al, quer dizer que tem mais de 3 autores ali. Nesse caso, você pode usar o et al. Não precisa colocar todos os autores. Então, vem o título: variáveis bioquímicas, antropométricas e pressóricas como indicadores de risco cardiovascular em servidores públicos. Ponto. Revista Fisioterapia em Movimento, está em negrito. Agora, o que é em negrito? É o título da revista e não mais o nome do artigo. Vírgula. O volume da revista, volume 26, V.26, vírgula, o número, N.2, vírgula, a página, P.369, tracinho, até 377, vírgula, 2013, que foi o ano. Quando eu tenho uma obra online, o que eu posso fazer, né? Eu coloco, né? Geralmente é de uma federação, de uma organização. Nesse caso eu coloco, né? Então ali tá a Federação Internacional de Diabetes, em caixa alta. Na citação estaria esse nome, em caixa alta, vírgula, 2006. Aqui, o nome, ponto. O nome do documento. Veja que agora o nome do documento que está negrito. Ponto. O ano. Ponto. Disponível em. Aí eu coloco o link de onde está disponível. Ponto. Acesso em. Quando eu acessei esse documento? 2 de outubro de 2010. Outros documentos. Um exemplo aqui, né? Nós temos a ISAC, né? O documento, né? De avaliação antropométrica. Então eu coloquei, né? Associação Internacional, né? A ISAC ali, eu coloquei essa sociedade em caixa alta, ponto. O nome do documento em negrito, ponto. A cidade de onde foi publicado esse documento, 2 pontos, né? Aonde está esse documento, vírgula, o ano. Aqui também tem um exemplo, né? Que a gente cita muito, né? Documentos brasileiros, né? No Ministério da Saúde. Nesse caso, na citação, eu colocaria Brasil, vírgula, 2013. E nas referências, igual está ali, Brasil, caixa alta, ponto, Ministério da Saúde, ponto. Vigitel Brasil 2012, que é o nome negrito. E vejam ali que tem um errinho ali, né? Ali continua em negrito, temos o nome e o subtítulo. O subtítulo, ele continua em negrito. O ideal é não deixar ele em negrito. Ali a cidade de onde está e o ano. Eu poderia colocar onde está disponível, disponível em, coloco o link. Quando eu acessei esse link também, tá? Outro exemplo aqui para vocês. Quando eu acho uma obra que eu quero citar, só que ela não tem indicação de autoria ou responsabilidade, eu tenho que colocar, né? Seguido da data de publicação e da página. Nesse caso, eu tenho que separar por vírgula, né? Se for citação direta e entre parênteses. Como que eu cito esse documento? Eu vou colocar o primeiro título. O primeiro título que aparecer lá no documento, né? Vai ser como se fosse o autor. Então, olha um exemplo abaixo. Eu abri um parênteses no final do parágrafo, que é uma citação direta, porque tem aspas. Coloquei anteprojeto, que é o primeiro título, e 3 pontinhos, vírgula, o ano, vírgula, a página 55. Tem que ter a página, porque é uma citação direta. Na lista de referências, como fica isso? Aí vem anteprojeto, que é o primeiro nome, de lei, ponto. Onde está estudo e debate, em negrito, né?
aonde foi, Brasília, Distrito Federal, número, página e o ano. Só que eu peço para vocês evitar usar um documento sem autoria, porque não sabe de onde veio. É preferível, né, sempre pegar um documento que tenha uma autoria. Então, aquilo que eu falei, quando eu tenho até 3 autores, eu vou mencionar os 3, separados por ponto e vírgula. Então, ali tem um exemplo. E lembrando, né, tudo caixa alta. Klein, vírgula, B, ponto, E, ponto, K, ponto, ponto e vírgula. Klein, vírgula, R, ponto, ponto e vírgula. Li, vírgula, K, ponto, E, ponto. Aí eu vim com o título lá do artigo, né? Componentes da síndrome metabólica, ok. Aí eu venho com o título da revista em negrito, Diabetes Care, vírgula, volume 25, o número 10, a página, né, inicial e final e o ano. Ah, mas eu tenho mais de 3 autores. Nesse caso, eu cito apenas o primeiro autor. Eu coloco na referência Jacobs Jr. ponto, vírgula, D.R. et al. Lembrando que o et al. Ele não está em caixa alta. Aí eu venho com o título do artigo, o título da revista, The American Journal, né, tá em negrito, o volume 89, o número 2, a página 509, a 517 e o ano 2008. Lembrando, gente, que essas informações, volume, número, página, ela pode estar tanto na página inicial do artigo, quanto nas demais páginas, no cabeçalho ou no rodapé, tá? Então, eu tenho que olhar procurar essas informações. Aqui, né? Então, eu coloquei 3 formas, né? E perguntei para vocês qual a maneira correta. Na verdade, as 3 formas estão corretas. A primeira forma, qual é a diferença dela? Eu mencionei todos os autores. Ele tem mais de 3 autores, eu coloquei todos na referência. Tem problema? Nenhum problema. Eu posso fazer isso. Ou eu quero só colocar o primeiro autor e colocar et al., que é a segunda forma, em laranja. Também não tem problema. Se eu tivesse só 3 autores e colocasse só o primeiro e et al., aí sim estaria errado. E a terceira forma? A terceira forma também não está errado, mas ela é um outro estilo de citação, que vocês vão encontrar bastante nos artigos, que é uma referência em Vancouver, tá? Então vejam que a forma de mencionar os autores está diferente, né? A revista ali, o ano ele não vem por último, tá? Então eu tenho que ver. Vejam que sempre que houver uma referência dessa forma, logo após o ano vem um ponto e vírgula, aí vem um número. Esse número é o volume. Aí entre parênteses vem outro número. Esse número é o número que eu tenho que colocar. Então, número 4 da revista. Vem 2 pontos, vem mais número, que é a página inicial e a página final. E agora, para a gente encontrar o erro. Então, olhando aqui no primeiro quadrinho azul, né? O que tem de errado nesse quadrinho? Olha, como é um artigo científico, porque foi publicado na Revista Brasileira Impressão e Fisiologia do Exercício, o que deveria estar negrito é o título da revista e não o título do artigo. Isso é um erro. No segundo quadrinho, como é um documento ali da Organização Pan-Americana da Saúde, lembrando, né, que lá na citação eu posso abreviar esse nome, de acordo, né? Então, por exemplo, OPAS é a abreviação dessa associação. Aí, nesse caso, na referência, eu tenho que pôr OPAS e o nome completo. Mas o que está errado aí? O errado nessa referência é porque o negrito deveria estar o título do documento e não o nome da organização. Na terceira ali, referência,
que tem de erro? Bom, se você olhar lá no primeiro autor, é Marins, vírgula, JCB. Após o B, está faltando um ponto. E muitas vezes isso, né, o seu orientador, ele chama atenção para esse errinho. Outra coisa que está errada aí é que o título do livro, que agora é um livro, né, tem uma editora ali e tudo, ele não está em negrito, certo? Seria ele em negrito. Então, aqui para a gente começar a finalizar, né, eu peço para vocês, né, evitar usar citação de citação, sempre que possível, vai na fonte original, vê se realmente o autor quis dizer aquilo, tá? E cuidado quando você for interpretar o que o autor está falando, para não interpretar de maneira errada e colocar errado. Outro aspecto ali evita, né, essas citações diretas, porque fica parecendo que o seu trabalho é uma coxa de retalho, né, um recorte e cola. Sempre usar a citação indireta, ela vai te auxiliar, né, para você entender aquilo que você leu. Quando a gente reescreve com as nossas palavras, facilita o entendimento. E eu devo sempre citar a fonte de onde eu retirei, porque senão é plágio. Aqui estão todas as referências que eu utilizei nessa aula, né, que foram citadas na aula, então eu tenho que referenciar. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Muito obrigada!